Opa, tô mais uma vez aqui no canal, vim apresentar mais um produto super interessante. É um produto que todo mundo tem muita dúvida sobre como que funciona, qual a variação de marca, se de fato funciona, se atende à expectativa. É o guincho de transferência. Hoje eu vim mostrar o guincho Freedom. Então o guincho Freedom é um produto nacional, fabricado no Rio Grande do Sul, em Pelotas. É uma indústria muito antiga no segmento, é um produto muito bom, de muita qualidade, tem autorizada no Brasil inteiro, reposição de peça, uma excelente qualidade de acabamento. Então eu fiz questão de fazer um vídeo específico aqui no canal para mostrar o guincho de transferência. Então esse aparelho aqui, qual que é a função principal? A ideia principal do guincho é você tirar a pessoa, o acamado, né, da cama, tirar da cama, pôr na cadeira de rodas, tirar da cadeira de rodas, pôr na cama, colocar a pessoa no chão. Então, nessa ideia, cama, cadeira, cadeira, cama, chão, ele sempre funciona, né? Então, às vezes a pessoa me pergunta, pô, Rômulo, será que dá para eu colocar no carro a pessoa, minha mãe, meu filho, né? Geralmente, nessa situação de colocar no carro, a própria indústria não indica, né? O produto não é feito para isso, então a gente não pode indicar de que vai funcionar. Mas eu tenho alguns clientes, tenho uma certa experiência, dependendo a coordenação do paciente, a condição dele de ajudar, dependendo o carro, a altura do carro, dependendo da amplitude da abertura da porta, alguns casos já deram certo. Mas, né, assim, a gente não pode contar que vai funcionar. Então a principal função do guincho de transferência Freedom é de fato cadeira-cama, cama-cadeira, né? Colocar num sofá. Nesse sentido, ok também, 100% funciona. Essa versão Transfer é a versão mais básica da marca, ela suporta até 130 quilos. Eu sempre indico como um custo-benefício, né? Porque existe concorrentes que suportam até 200 quilos, acaba sendo desnecessário, né? Então, se a pessoa pesa até 100, 120, 130 quilos, que é o corriqueiro, né? O comum, melhor custo-benefício Freedom, né? Então, alguns diferenciais do guincho que vem melhorando, né? A própria indústria está sempre buscando melhorar o produto. Então hoje essa é a última versão do Transfer Freedom, a versão do ano, né? A versão final, hoje 2018. Então qual foi a modificação em relação aos outros, né? Que é um detalhe muito importante que eu acho que faz toda a diferença. Antigamente o guincho, a abertura das pernas, né, do guinchinho, obrigatoriamente, até em outras marcas, né, acho que se eu não me engano o Citymoble ainda é dessa maneira e o Ortobras é motorizado. No Freedom, nos modelos antigos da Freedom e também, se eu não me engano, o Citymoble, você obrigatoriamente tem que abaixar aqui para ajustar. Então a Freedom melhorou o produto, então com o pé não exige força, eu consigo abrir e fechar o guincho. Para que serve isso? É obrigatório, quando eu for içar a pessoa, tirar ela da cama, colocar na cadeira ou vice-versa, eu tenho que estar sempre com a perninha do guincho aberta, para ele ficar mais estável, ok? Então, nunca, isso inclusive está no manual de instrução da própria Freedom, eu nunca posso subir e descer o paciente com ele assim, né? Então, o ideal quando eu for içar é abrir, para ele ficar mais estável, aí, exemplo, peguei o paciente, subiu, né? Aí eu posso fechar para passar numa porta, né? Para levar ele até o outro lugar. Mas quando eu for descer, obrigatoriamente também abro e desço o paciente, ok? Então isso é um primeiro ponto que às vezes as pessoas não entendem, deixam de fazer. É perigoso, é importante eu orientar, né? Então o vídeo eu acho que é mais para realmente orientar essas dúvidas que são corriqueiras no dia a dia, que as pessoas me ligam, me perguntam. Eu vim fazer esse vídeo para otimizar essas dúvidas que são padrão. Então, primeira dica, importantíssimo, usar essa facilidade que o Freedom traz de abrir e fechar as perninhas do guincho para ele ficar mais estável na hora de subir e descer. Como que funciona? Eu tenho um controle remoto, um controle com fio, no caso, 2 botões, não tem muito segredo. O botão faz subir, o segundo botão vai fazer descer, né? Então, dependendo da altura da cama, dependendo da altura da cadeira, você vai controlar aqui. Abaixa ele,
coloca o paciente, sobe, a hora que ele, né, voar ali, você transfere. Então, o funcionamento dele é muito básico. Além do controlezinho, eu tenho essa condição direto no aparelho aqui também, eu tenho outros 2 botõezinhos aqui. Então, às vezes, exemplo, o cuidador está aqui posicionando ele na cadeira de rodas de alguma maneira e ele controla aqui. E às vezes o familiar ou um segundo cuidador também pode ajudar a manusear dessa maneira. Muita gente não entende para que funciona e me pergunta. Esse é um botão, é uma segurança, é um stop. Então, supondo que acaba a bateria, ou supondo que por algum motivo deu um defeito, alguma coisa nesse sentido, você tem esse botão de emergência que ele vai descer o guincho tranquilamente, não é nada brusco, sem a necessidade do motor. Então é uma emergência, supondo a pessoa está lá em cima, acabou a bateria ou deu um pane no produto, eu consigo descer ele manualmente, hidráulico, nesse botão. Botão de segurança, muito importante saber que existe essa possibilidade, né, se acontecer alguma coisa nesse sentido. O guincho ele gira em torno do eixo 360, então para você manobrar com a pessoa, né, eu posso estar com a pessoa pendurada, não vai fazer diferença, a facilidade em rotar ele é a mesma, então isso é muito importante, ó, você vê? Então às vezes a pessoa me pergunta, pô, mas minha mãe tem 80 anos, talvez ela não dê conta de empurrar, então realmente é uma coisa muito leve, eu acho que isso não chega a deixar a desejar, é uma dúvida que as pessoas têm, se realmente com o peso fica difícil, né? Então eu acho que isso não é um problema. Algumas coisas que também me perguntam bastante é sobre o cesto. O processo padrão é virar a pessoa de lado, coloco o cesto, viro ela de volta e ajeito o cesto. Então, na cadeira de rodas a mesma coisa, eu abro a perna, encaixo a cadeira entre o guincho e posiciono a pessoa de frente ou de costas. Então isso aqui também gira em torno do eixo, tá vendo aqui? Eu posso tanto pôr a cadeira de rodas aqui por trás e descer a pessoa sentada, como dependendo o caso, a gente abre o suporte dele, encaixo a cadeira aqui e a pessoa senta de frente, né? Então, também fica da particularidade de cada um ali no uso. Em relação aos ajustes que tem de possibilidade também, às vezes a pessoa monta de uma maneira, usa daquele jeito, o resto da vida nem sabe as possibilidades que existem. Então, tanto na hora que a gente vai montar, eu tenho esses níveis aqui, então se eu coloco o atuador mais alto, eu consigo içar mais alto, né? Então, esse ajuste aqui, se eu coloco ele mais alto, consequentemente eu consigo chegar bem mais alto. Se eu não preciso de toda essa altura, isso é uma coisa que realmente na hora que você for montar é bom testar. Testa no primeiro, se a pessoa é mais baixa, né? Uma altura comum, 1,60, 70, geralmente é o intermediário, e se as pessoas... né? Isso é particular. Então, o que eu oriento é testar. Testa dessa maneira e saiba que existe a possibilidade de angular o atuador para ele chegar um pouco mais alto. Legal? Outro ajuste que eu tenho é nesse prolongamento, né, do braço. Então, nesse braço eu tenho também 3 furações. Eu consigo deixar ele mais longo e eu consigo deixar ele mais curto. Então, eu oriento a pessoa sempre testar. Faça ele no primeiro furação, na terceira furação, para você sentir como fica melhor, né, na tua casa. Mais alguns ajustes também em relação ao Y. Se eu uso o Y, existe 3 furos, né? Se eu uso no furo do meio, a pessoa não chega a ficar sentada e nem deitada. Ela fica numa posição intermediária. Se eu coloco ele, né, na furação primeira, tá vendo aqui? A pessoa já vai ficar muito mais sentada. E a inversa, se eu colocar no último aqui, a pessoa fica muito mais deitada no guincho. Então, exemplo, se você prefere transferir, se a pessoa se sente mais confortável, às vezes não tem o controle da cabeça, não tem controle do tronco, o ideal é que você transfira ela mais deitada. Então aí você usa na primeira furação e, consequentemente, ideal você prolongar o braço, para que, né, a cabeça tenha uma distância do atuador. Então eu prolongo o braço, uso na primeira furação e transfiro ela mais deitadinha, mais confortável no cesto. Além desse ajuste que a gente tem no Y,
o cesto também tem 3 níveis. Isso é extremamente importante, as pessoas às vezes deixam de usar corretamente. Então, se eu uso a cabeceira do cesto também na segunda alça ou na terceira alça, ele vai ficar, obviamente, mais sentado, né? Então, se eu deixo a alça mais curta e aí eu deixo as da ponta mais longa, né? Se eu deixo a ponta mais longa e a cabeça mais curta, a pessoa fica sentada. E vice-versa. Então eu tenho 3 ajustes, tanto na cabeceira quanto na peseira do cesto, para angular, para a pessoa transferir mais sentada para uma cadeira de rodas, ou quando você vai, de repente, tirar da cadeira de rodas e já colocar na cama, você já transfere ela mais deitadinha. Então são ajustezinhos que o que eu oriento? Quando chega o produto para você, testa. Testa ele num familiar, em você, faça em você, faz um amigo em você, você no amigo, para você ter a sensação do que é estar deitado no cesto, na outra posição, antes de testar no usuário, né? Ou, às vezes, usa daquela maneira, dali fica, às vezes sofre, toda vez que vai usar bate cabeça aqui, por essa falta de orientação que não vem no descritivo do produto, e eu faço questão de apresentar para realmente atender melhor o cliente, para poder otimizar essas dúvidas que são corriqueiras. Então, em relação aos ajustes, são todos esses ajustes do cesto e do guincho também. Um detalhe importantíssimo que eu gosto sempre de dizer, também vou colocar aqui no vídeo, sinalizando, é sempre travar o cestinho. Então aqui, né, eu vou até sentar aqui só para mostrar a forma correta é que esse cesto fique entre as pernas, correto? Então já vi gente que passou as perninhas aqui por dentro, a pessoa pode escorregar. Então o correto é que a pessoa passe sempre por dentro das pernas, isso é extremamente importante eu relevar, a pessoa tem que ter muita atenção na hora de usar o aparelho, porque pode causar um acidente e travar isso aqui, senão às vezes o bumbum pode escorregar. Então é um item de segurança esse travamento, muito importante, muito sério, que às vezes a pessoa não se atém e usa inadequado, às vezes se dá mal ali no uso por isso, tá? Alguns pontos relevantes em relação ao guincho são esses, que eu acho que realmente são dúvidas pertinentes, são dúvidas corriqueiras. Uma outra possibilidade também que eu acho que é importante eu citar é que o guincho acompanha esse cesto, que é o M, que é o padrão. Existe o guincho P para uma criança ou para uma pessoa bem baixa, e existe o cesto G, que seria para um obeso ou para uma pessoa muito alta, acima de 1,80 ou acima de 120 quilos, dependendo, já é importante solicitar o cesto G. O preço não muda, mas é importante, na hora da compra, você se ater a esse diferencial. Mais uma questão em relação ao cesto. Tem gente que às vezes acaba comprando outro cesto, tem 2. Para quê? Para na hora do banho, você usa um e o outro cesto você usa no dia a dia. Por quê? Você pôr a pessoa na cadeira de banho, para você tirar o cesto, é um pouco chato, é um pouco trabalhoso, né? Então, o que a pessoa, em geral, né, clientes, aprendi isso inclusive com clientes, você coloca a pessoa, tira da cama, coloca na cadeira de banho com o cesto e dá banho com ele no cesto e tudo, né? Deixa ele na cadeira de banho. Ele é impermeável, é como se fosse um nylon, ele é furadinho. Então, dá banho nela com isso, porque na hora que você for tirar ela da cadeira de banho e voltar para a cama ou para a cadeira de rodas, o cesto já está lá. Você não tem aquele transtorno de pôr a pessoa para frente, para enfiar o cesto, levanta uma perna, levanta a outra. É um trabalhão danado. Então, eu aconselho, em geral, a pessoa comprar um guincho com o cesto, que já acompanha, o carregador completo. E depois, se achar necessário, uma dica, comprar um cesto separado, que aí você pode oscilar ali, né? Num momento um, no outro momento outro. Inclusive tem o cesto, como eu citei, da Freedom, Citymoble, Ortobras, que encaixa. Então, às vezes, por uma particularidade do uso, o Ortobras ele é mais fofinho, tem gente que gosta. Então, saiba que funciona, tanto de uma marca na outra. Se for um cesto em Y, funciona. A gente já fez esse teste, funciona normalmente. Então, de repente, ter de uma marca um cesto, de uma marca outro, para você no dia a dia ver como fica, como que você se sente melhor, como é no cuidado. É mais uma dica minha aqui no canal,
para ajudar o meu cliente aí escolher a compra. Mais alguns detalhes aqui do guincho. Freio, né? Não tem muito segredo, eu freio ele com o pé, não tem muita dificuldade, é um freio básico, eu consigo tanto de um lado quanto do outro. Muito importante, sempre quando você for pôr e tirar a pessoa, freia, abre as pernas, nunca esqueça disso. No dia a dia, às vezes na correria, não se atenha a esse detalhe, pode causar um acidente, é uma dica minha muito séria, muito importante, realmente sempre frear e abrir as perninhas na hora. Ele é sempre bivolt, isso é importante, às vezes me pergunta, aqui é 110, às vezes carregador bivolt. É um produto que, em geral, a gente tem pronta entrega aqui na Superfísio, sempre com o menor custo-benefício do mercado, né? A proposta nossa da empresa é realmente atender com qualidade, atender com um preço justo, um preço diferenciado do concorrente. Realmente é um produto especial, um produto caro, é um produto imprescindível, né? Às vezes na vida do paciente. E às vezes por conta do custo, a facilidade de pagamento ou a falta de informação, a pessoa deixa de comprar, sofre ali no dia a dia. Então pode contar comigo em questão de informação, pode contar comigo aqui no canal qualquer dúvida que você tenha com o produto, qualquer dificuldade que você tenha com ele ou com qualquer outra marca, pode me perguntar aqui no vídeo, no canal. Se tiver alguma dica, não deixa de expor aqui. Eu fico feliz realmente quando alguém critica alguma coisa no meu vídeo, porque a minha intenção é sempre orientar e estou aqui para aprender também, uma troca sempre, né? Eu acho importante isso, eu fico feliz quando a pessoa até critica, porque me acrescenta e eu tento melhorar no vídeo seguinte. Então, fico satisfeito em apresentar mais um produto aí no canal. Qualquer dúvida me procura a gente na loja, na Superfísio. Se ficar alguma dúvida, fico à disposição.